Olá, pessoal! Continuando o nosso curso introdutório, nessa aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre fatoração algébrica. A palavra fatoração na matemática significa transformar em produto. Então, quando alguém te dá uma expressão ou algum número e fala fatore, o que a pessoa está esperando que você faça é que você pegue aquela expressão ou aquele número e transforme numa multiplicação de expressões, se for uma expressão, ou numa multiplicação de números, no caso de número, se for um número. Normalmente, quando é uma expressão, quando é um número, quando é para você fatorar, a pessoa está esperando que você fatore da maneira mais simples possível, que é em números primos. Mas aqui em expressões algébricas isso não se aplica. Então a ideia de fatorar significa, às vezes eu vou ter algumas expressões, normalmente algébricas, normalmente envolvendo muito letras, e é mais interessante para mim em algumas situações trabalhar com essa expressão não no formato aberto, mas no formato reduzido, que é o que a gente fala, que é quando você pega aquela expressão maior e transforma num produto de várias expressões, porque na multiplicação você tem mais facilidade em fazer cancelamentos, tá? Então, nós vamos ver aqui nessa aula de hoje, não são as únicas, mas nós veremos as duas que mais vão aparecer para a gente nesse curso, que são as fatorações pelo caso do fator comum, que a gente na prática acaba chamando de evidência, e depois a fatoração por produtos notáveis, que é o tema que nós vimos no vídeo anterior. O que é fazer uma fatoração pelo caso do fator comum ou evidência? É quando você olhar para uma expressão maior, com dois ou mais termos, e perceber que todos os termos dessa expressão possuem algum fator comum, que você poderia tirar esse fator para fora de um parênteses multiplicando a expressão inteira, e aí ele multiplica todos, porque ele é um fator presente em todos. Então, ao invés de deixar ele desmembrado em todos, você pode falar, ó, tem esse fator aqui que está em todo mundo, eu vou tirar ele de todo mundo e deixar ele fora da expressão indicando a multiplicação. Essa é a ideia de fazer um fator comum, ou na prática a gente fala colocar em evidência. Então essa técnica de fatoração, ela acontece quando você tem expressões desse tipo assim, ó, ax mais ay mais az. Essa expressão possui três termos. Se você olhar para os três termos, você vai notar imediatamente que os três termos possuem o fator a na sua composição. Ó, o a faz parte do primeiro termo, o a faz parte do segundo termo e o a faz parte do terceiro termo. Você tem a opção, não é obrigatório fazer isso, mas isso pode ajudar. Se a ideia for fatorar, é isso que você tem que fazer. Você pode falar, pô, como todo mundo tem o fator a, ao invés de escrever o fator a 3 vezes, um em cada termo, eu vou pegar esse fator a, tirar dos três termos e deixar ele fora da expressão multiplicando todo mundo. Então olha o que foi feito, ó. Eu coloquei o fator a no começo, aí eu não pus símbolo nenhum, quer dizer que tem uma multiplicação aqui, ou você põe um ponto, e aí eu abri um parêntese com o que sobrou. Na hora que eu tirar o a daqui, sobra x. Na hora que eu tirar o a daqui, sobra y, e se eu tirar o a daqui, sobra z. Então ficou x mais y mais z. Então eu tirei o fator a para fora e fiz isso. Veja que se você fizer a distributiva, você volta para cá, só para mostrar que é a mesma expressão. Só que aqui ela está no seu formato aberto e aqui ela está no seu formato fatorado, porque eu criei uma multiplicação que eu não tinha ali antes, tá? Um truque bacana que você pode fazer quando você coloca alguma parte dos termos de uma expressão em evidência, para saber o que sobra dentro do parênteses, é só você pegar a expressão antiga e dividir cada um dos termos por aquilo que você colocou em evidência. Então, olha só. Aqui no caso do A é bem fácil de notar. Você vai tirar o A daqui, tirar o A daqui, tirar o A daqui. É óbvio que aqui sobra X, aqui sobra Y, aqui sobra Z. Mas se fosse algo um pouco mais complicado, se aqui eu tivesse, por exemplo, um múltiplo de A e queria ver o quanto sobra, o que você teria que fazer, uma regra geral, é assim, falar, ó, o A é o fator comum. Então, na hora que eu tirar o fator comum, o que sobra em cada termo? É só dividir cada termo por A, aquilo que você tirou. Se você dividir esse por A, sobra X. Se você dividir esse por A, cancela, sobra Y. Se dividir esse por A, cancela, sobra Z. Tudo bem? Olha esse exemplo aqui, ó. 2x mais 4y mais 10z. Se você olhar para os três termos dessa expressão, você vai notar que todos eles possuem o fator 2 em comum. Aí às vezes você pode pensar, não, o primeiro tem 2, o segundo não tem. Mas tem sim. Para pensar que o 4 é 2 vezes 2. Ele também é um múltiplo de 2. Tem um 2 escondido aqui dentro do 4, numa multiplicação. Da mesma forma, o 10 também tem um 2 escondido dentro dele, é 2 vezes 5. Veja que a gente está, nem é tema da aula, fazendo uma fatoração numérica aqui, né? Então você pode perceber que nas letras não tem nada comum, mas na parte numérica o elemento 2 faz parte de todo mundo. Então você pode falar assim, eu posso pôr esse 2 em evidência, ele é um fator comum a todos os termos. No primeiro termo da expressão, 2x,
Se eu coloquei o 2 para fora do parêntese multiplicando, quer dizer que o 2 sai daqui. Sobra para mim aqui nesse termo só o x. Mas, olha o que eu tenho aqui, 4y. Peraí, mas se no termo 4y eu tirar o 2 para fora em evidência, peraí, o 4 é 2 vezes 2. Um desses dois eu já puxei lá para fora que vai ficar multiplicando. O outro ainda sobrou. Então o que vai sobrar aqui para mim? 2y. Essa é uma situação que aquele truque que eu falei já pode começar a ajudar. Se surgir alguma dúvida de falar assim, peraí, ao tirar um 2 de evidência daqui, em fator comum, o que sobra aqui? Meu, é só pegar o 4y e dividir por 2. 4y dividido por 2 dá 2y. E a mesma coisa acontece aqui no último, eu não tirei um 2 em evidência? Se eu pegar esse cara e dividir por 2, 10z dividido por 2 vai dar 5z. Certo? Olha a expressão de baixo, já é um nível um pouquinho acima, mas dá para fazer também. Olha a expressão que eu tenho, ó. 4x ao quadrado y. Às vezes na câmera ali meio longe, fica difícil ver os expoentes, mas estou falando, ó. É 4x ao quadrado y mais 6x ao cubo. Esse ao cubo eu não sei como está ficando na imagem. Y à quinta. Qual é o fator comum que eu posso pôr ali? Aí você pode falar 2. De verdade, 2 é um fator comum que eu tenho aqui. Mas quando você vai fazer um fator comum, colocar algo em evidência, você coloca sempre o maior fator comum que você conseguir. Pensando na parte numérica, o que há de comum entre o 4 e o 6 é o fator 2. Porque esse aqui é 2 vezes 2 e esse aqui é 2 vezes 3. Então o fator 2 é muito óbvio de que pode ser colocado em evidência ali para frente. Agora olhando para as potências de x. Veja que aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho x ao cubo. Às vezes eu vejo muita gente falar, não tem como, porque um é quadrado, o outro é o cubo, um não é múltiplo do outro, mas isso não é verdade, cuidado. Quando você olha para uma potência, o que é x ao quadrado? É x vezes x. É o x duas vezes. Tem um x e tem um x aqui, ó. Então se você fosse desmembrar isso aqui numa multiplicação grandona, você colocaria assim, ó, 4 vezes x. Você colocaria o x multiplicando duas vezes, uma ao lado da outra. E aqui você colocaria 6 vezes x, porque é x ao cubo. Aí se você olhar agora para as duas expressões sem fazer a potência, aqui você colocou x vezes x. E na outra, fiquei sem dedo. E na outra você colocou x vezes x, 3 vezes. Pô, o que há de comum entre elas? O x duas vezes. Porque esse x que apareceu duas vezes aqui, ele também aparece no começo aqui. Então esse x ao quadrado pode ser colocado em evidência. Então pensa um pouquinho. Não tem um fator 2 dentro do número 3. Mas quando eu falo de potência, a potência ao quadrado está dentro da potência ao cubo. Porque a potência ao cubo, para você chegar nela, você tem que passar pelo quadrado em algum momento. A mesma coisa acontece agora com o y. Aqui tem y sozinho. Aqui tem y à quinta. Dentro desse y à quinta tem um y sozinho, porque o y sozinho é simples, é só y. E o que é o y à quinta? É y vezes y. Se você olhar para as duas expressões agora, você vai ver que as duas têm esse y que pode pôr em comum, né? E até ao olhar isso aqui, a gente até adianta uma parte da resposta. Porque na hora que eu tirar o y daqui do y à quinta, o que vai acontecer? Você tem o y à quinta, que são 5 y's multiplicando. Na hora que você tirar um deles para colocar em evidência ali no começo do parênteses, quantos vão sobrar? Vão sobrar 4. Vocês vão notar quando a gente for fazer a conta. Então, o máximo de y que eu posso pôr em evidência é o y sozinho. Agora, olha que estranho, ó. Na hora que eu tirar tudo isso da minha expressão, o que sobra? É só ir com cuidado, ó. Pega o primeiro termo e divide por isso. É evidente que você vai dividir número com número, potência de x com potência de x, potência de y com potência de y. É só fazer de maneira organizada, ó. 4 por 2 dá 2. X ao quadrado dividido por x ao quadrado não dá 0, dá 1, hein? Mas ele desaparece, ele não vai me interessar aqui mais, porque multiplicar por 1 não muda nada, é uma divisão. Então, 4 dividido por 2 dá 2. X ao quadrado por x ao quadrado dá 1. E y por y também dá 1. Então, não vai precisar de mais nada, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1. Ignora o resto. Mais, porque o sinal daqui é mais. E agora eu vou olhar para o restante, ó. 6 por 2 dá 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Você lembra do que tinha acontecido? O x ao cubo era o x 3 vezes. O x ao quadrado era x duas vezes. Aí eu falei, ó, tem x duas vezes aqui nas duas partes, ó. Eu posso deixar esses dois caras para fora. Então no primeiro não sobrou nada, ó. Tinha 2, não sobrou nada. Vê que não sobrou x aqui. E aqui no x ao cubo eu tinha o x 3 vezes. 2 deles, que é esse x ao quadrado, eu joguei para fora. Vai sobrar o x uma vez só. Ou você faz propriedade de potência, que você já aprendeu aqui também, né?
x ao cubo dividido por x ao quadrado conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. Dá x elevado a 1, que é x. E a mesma coisa para o y. Y à quinta dividido por y, esse y não está elevado a 1. Y à quinta dividido por y elevado a 1, o expoente fica 5 menos 1, que é 4. A gente já tinha notado com os dedinhos ali no começo, né? Então aqui nós teremos y à quarta. Pronto, ó. Essa é a expressão, é a fatoração dessa expressão aqui. Outra estratégia de fatoração. Eu não estou falando de um curso geral de fatoração algébrica, tá, gente? Eu estou falando daquilo que eu sei que vai ser mais necessário para o nosso curso de funções, por isso que faz parte do escopo de outras disciplinas. Então, quando eu falo de produtos notáveis, aqui de novo eu vou voltar só nos produtos notáveis que nós vimos no vídeo anterior. E agora o que eu quero fazer com o produto notável, na verdade, é o caminho inverso. Porque nós vimos na aula passada, por exemplo, que a mais b ao quadrado é a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Agora o que eu quero fazer, haverá situações em que eu vou ter a expressão aberta e eu quero voltar para a forma com a potência. Porque quando eu volto para a forma da potência, eu estou criando uma multiplicação. Porque a potência nada mais é que uma multiplicação de um termo por ele mesmo. Então aqui eu juntei dois dos primeiros produtos notáveis. Ó. Eu coloquei a ao quadrado, até mudei a cor. Ó. Mais ou menos 2ab mais b ao quadrado. Isso pode ser transformado, é o produto notável, mas olhado na forma invertida. Ó. A mais ou menos, ó, se aqui for mais, aqui fica mais. Se aqui for menos, aqui fica menos. B também ao quadrado. Então, quando você pegar expressões desse tipo aqui, ó, alguma coisa ao quadrado, no final outra coisa ao quadrado e aqui no meio uma composição desses dois elementos, você pode voltar para esse formato aqui, já já eu mostro como fazer isso. É uma técnica que a gente chama de completar quadrados para voltar para cá. Ou o produto da soma pela diferença. Você sabe que o produto da soma pela diferença é isso aqui, ó. Eu só estou olhando para a mesma fórmula da aula anterior, só que no sentido inverso, porque agora, por algum motivo lá para frente, nós vamos precisar pegar essa expressão e voltar para esse formato, porque ela vai ser útil para a gente. Então, treinando isso algumas vezes do lado de cá, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25. Se você fosse encaixar isso em algum produto notável, qual seria o produto notável que você encaixaria? Ó, não é esse. Porque esse aqui eu tô olhando para a expressão daqui para vir para cá. Essa é uma expressão de dois termos. Um dos termos ao quadrado é positivo e o outro é negativo. Ó. Aqui, ó, o x ao quadrado está positivo e o outro termo que é fácil de identificar ao quadrado, que é 25, também está positivo. Então, deve ser bem evidente para você que é uma expressão do primeiro tipo com mais. Então, qual que é a minha estratégia aqui? É tentar transformar essa expressão que eu tenho lá, x ao quadrado mais 10x mais 25, em algo como isso, ó, em a mais b ao quadrado. Aí quem seria meu candidato de a? Pensa comigo. Você concorda que quando você faz a expansão disso aqui, pela fórmula do produto notável, o primeiro termo que eu encontro lá é a ao quadrado? Então na hora que eu olhar para a minha expressão que eu quero fazer a volta, eu vou identificar que o primeiro termo que eu tenho ali a raiz do primeiro termo vai ser justamente o cara que eu tenho aqui. Porque o primeiro termo que eu tenho na expressão desenvolvida é o a ao quadrado. Se você olhar para essa expressão do jeito que ela está aqui, quem é o primeiro termo? É x ao quadrado. Aí você fala, pô, então se o primeiro termo deu x ao quadrado, é porque originalmente dentro do parênteses era x. Que aí quando eu for fazer a primeira parte do desenvolvimento da fórmula, que é o quadrado do primeiro, eu vou fazer o quadrado de x que dá x ao quadrado. Imediato perceber. O mais eu já tinha notado pela fórmula. Agora, quem é mais fácil para eu buscar a parte final agora é o último termo. O último termo é 25. Mas o último termo, ele não é o b ao quadrado? Pô, se aquele cara lá é o b ao quadrado, então quem é meu candidato para b ali? É só fazer a raiz de 25, que é 5. E aí eu vou e volto o quadrado aqui. Aí tem algo muito importante nos últimos exemplos, vai ficar mais claro ainda. Mas eu só tenho a garantia, por enquanto, de que ao fazer essa expressão aqui, quando eu for fazer o quadrado do primeiro, x ao quadrado, vai bater com o que está aqui. Quando eu for terminar ela, que é o quadrado do segundo, 5 ao quadrado dá 25. Vai bater com o que está aqui. Mas nada me garante ainda que o termo do meio vai bater com o valor que estava na expressão. Vamos testar para ver se bate? Já vou adiantar que vai bater, porque é o primeiro exemplo, é o mais simples, ele foi pensado para dar certo. Mas logo logo não vai dar certo, aí eu apresento o problema para vocês, porque nem toda expressão que tem quadrados é um produto notável, tá? Então vamos só conferir. Se eu fosse pegar essa expressão e fazer a expansão dela, o termo do meio que eu não conferi ainda, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, seria 2 vezes x vezes 5, que dá 10x, que é exatamente o que está aqui, então bateu.
essa expressão, para nossa sorte, é um produto notável puro. É um quadrado da soma. Então eu consegui voltar para o quadrado da soma e está ali feito a minha transformação em produto. Olha a segunda expressão, já adianto que também vai dar certo. Mas a primeira coisa que você tem que identificar é se ela é uma expressão do tipo a mais b ao quadrado, a menos b ao quadrado, ou a mais b vezes a menos b. E no caso é a menos b ao quadrado. Como que eu sei? A expressão do tipo a mais b vezes a menos b só tem dois termos, ali tem três. Então não é ela. Então, teoricamente, eu estou olhando para uma das duas primeiras para ser minhas candidatas. A diferença entre quando aqui é mais e quando aqui é menos é o sinal do termo do meio, que segue o que está aqui, no parênteses. Mais vira mais e menos vira menos. Aqui está menos. Então, a minha meta aqui é tentar quebrar essa expressão em algo assim, ó. Algo menos algo ao quadrado. O quadrado da diferença. Aí quem vão ser meus candidatos para descobrir quem é o A e quem é o B da fórmula? As duas pontas, elas são mais fáceis. Se eu olhar para a primeira ponta, x² vai ser a letra mais comum que a gente vai ter aqui em funções. Então, no formato original, antes de expandir, era x. Se eu olhar para a outra ponta, 64. Se eu olhar para o formato original, isso aqui foi esse cara ao quadrado. Ó. Que número que elevado ao quadrado deu 64? Não precisa pensar em sinal, porque o sinal já está dado aqui. Tá? Porque tem duas respostas à pergunta que eu fiz. Pensa só no positivo mesmo. É o 8. É o 8 que entra aqui. E eu ainda não tenho garantia de que o termo do meio vai dar certo. Então eu vou testar para ver se eu preciso fazer algum ajuste. Se eu tentar fazer algum ajuste aqui, ó, 2 vezes x vezes 8, vai dar 16x. Não estou nem olhando para o sinal, porque o sinal já estou garantido desde o começo da fórmula. E o que eu tenho aqui, de fato, é 16x. Bateu. Essa expressão também é o desenvolvimento puro de um produto notável. Terceiro produto notável puro, esse aqui, ó, x² menos 9. Essa é muito fácil de identificar, que seria o terceiro caso, né? Eu estou acompanhando ali no vídeo, parece que está super torta essa linha aqui, né? Mas não, é porque como essa câmera aqui no estúdiozinho improvisado fica de lado, ela pega tudo que está muito baixo aqui da lousa de lá para cá. Então dá uma impressão que está torto, mas eu até medi aqui na hora que eu olhei e tá retinho sim, tá? Então eu fiquei com um toque e resolvi colocar isso no meio da aula. Então, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é claramente uma expressão desse tipo, que é de dois termos. Então, se a gente for tentar fazer a volta, eu preciso descobrir quem é o a e quem é o b. Aí no primeiro parênteses eu coloco a soma e no segundo eu coloco a subtração, ou o inverso. Mas o mais padrão é isso. Segue assim que vai ser mais fácil para você. Quem seria o primeiro termo que vai estar ao quadrado aqui? Obviamente x. Quem seria o segundo termo que está ao quadrado aqui? Obviamente 3. Porque 3 ao quadrado dá 9. Então isso aqui, voltando para a expressão para a forma fatorada, isso vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 3. Tá lá, resolvido. Simples assim. E agora olha essa última expressão que eu tenho aqui, ó. x² mais 8x mais 9. Se eu fosse tentar voltar essa expressão num esqueminha de produto notável, meu primeiro candidato seria falar, ó, isso aqui é uma expressão do primeiro tipo, é um quadrado da soma, porque são três termos com mais no meio. Então eu estou tentando montar isso aqui, ó. Veja que quando eu faço isso ainda é um palpite, tá? Não é uma resposta oficial. Deu certo em cima, mas vocês vão ver que agora vai dar errado. Quem seria meu candidato para... Pô, é só pegar o primeiro termo aqui, ó. O a ao quadrado está dando x². Ah, então aqui é x. Direto. Quem seria meu candidato para b? Ah, tá aqui, ó. O b ao quadrado está dando 9. Então quer dizer que o b sem ter o quadrado ele era 3. Você falou, bateu certinho as duas pontas. E agora? Vamos testar o termo do meio? Na hora que você for testar o termo do meio desse desenvolvimento aqui, 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 6x. E aqui está 8x. O que isso significa? Que essa expressão não é um produto notável. Você até pode, não existe essa expressão, tá? Mas você até pode mais ou menos fatorar essa expressão. Só completar o quadrado ali e deixar um resíduo. Isso é até importante em geometria analítica, fazer esse tipo de operação. Então, quando você olha para essa expressão aqui, você fala, pô, bateu quase tudo. Ó. Se eu for desenvolver isso aqui, o x² bate. O 3² bate, só que o termo do meio vai dar 6x. Certo? Se o termo do meio vai dar 6x e originalmente aqui eu tinha 8x, quanto está faltando? Está faltando 2x. Então você poderia deixar um 2x de resíduo aqui no final. Isso lá em geometria analítica vai ser algo muito útil para vocês. Mas aqui em funções, se a meta for fatore, eu tenho que pegar aquela expressão e transformar numa multiplicação. Isso não é transformar exatamente em multiplicação, porque eu mantive soma ali ainda. Uma outra expressão somando no final.
Ajuda a fazer isso? Pode ajudar, mas não recebe exatamente o nome de fatoração. A estratégia de fatoração de equações desse tipo aqui vai envolver a gente conhecer as raízes ou os zeros dessa minha... quando eu igualar isso aqui a zero, para calcular os zeros, eu vou encontrar, teoricamente, dois valores. Eu vou precisar desses dois valores para fazer a fatoração. Então a gente só vai poder aprender isso quando a gente estiver lá falando de funções do segundo grau. Não é uma matéria para agora. Então, de fatoração algébrica básica, eu paro por aqui. Há produtos notáveis, há evidência, que vai ser o caso mais comum que a gente vai fazer. Há produtos notáveis, mas nem sempre que tiver coisa ao quadrado você encaixa no produto notável. Cuidado. Às vezes dá para encaixar, às vezes não. Quando não der, existe uma estratégia que nós veremos algumas aulas ali para frente. E existe uma outra estratégia que não é exatamente fatorar, mas é de novo, uma expressão que não existe, um mais ou menos fatorar, que pode te ajudar para algumas situações. Tudo bem? Por enquanto é isso, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo.